conversa de hoje eu vou contar a história do rei Saul. Os israelitas estavam satisfeitos porque agora eles tinham um rei. Samuel continuava sendo profeta. Ele transmitia a mensagem de Deus ao povo e ensinava a importância do povo obedecer a Deus para ser feliz. Deus amava os israelitas. Mesmo tendo sido rejeitado, ele continuava disposto a abençoá-los e protegê-los. No começo do seu reinado, Saul se tornou um rei forte, poderoso nas batalhas contra os inimigos. Certo dia, Samuel mandou Saul ir para a cidade de Gilgal. A ordem de Deus é que Saul deveria esperar Samuel por 7 dias para oferecer sacrifício ao Senhor e receber instruções do que ele deveria fazer como um rei. Saul sabia que esse seria um momento muito especial. Ele deveria entregar para Deus o melhor dos seus animais. Ouviria instruções de Deus para ser um rei sábio. Era a oportunidade de Saul mostrar sua reverência, submissão e dependência de Deus. Mas somente Samuel tinha a permissão de Deus para sacrificar. Enquanto Saul esperava, os israelitas perceberam que os filisteus estavam chegando para atacá-los. O exército dos filisteus era muito grande e estavam bem armados. Por outro lado, os soldados israelitas estavam desarmados. Somente Saul possuía espada. Por isso ficaram apavorados e muitos se esconderam em cavernas. Sabe o que Saul fez? Resolveu não esperar Samuel e ele mesmo fez o sacrifício. Quando Samuel chegou e perguntou para Saul o que ele tinha feito, ele não reconheceu o seu erro e culpou o povo. Samuel ficou irritado com Saul e disse: "Você agiu mal, você desobedeceu a ordem de Deus. Por isso, será castigado. No tempo certo, você não será mais rei, e nenhum dos seus filhos herdará o seu trono." Depois disso, Deus permitiu que os israelitas vencessem os filisteus através da estratégia de Jonatas, o filho de Saul. Muitos anos depois, Deus autorizou Saul a atacar outro povo inimigo, chamado Amalequitas. Os Amalequitas eram um povo mau e por muitos anos tentaram destruir os israelitas. Saul recebeu a ordem de destruir tudo e não deixar nada com vida. Ele e seu exército lutaram contra os amalequitas e venceram a batalha. Porém, Saul fez outra coisa errada. Não obedeceu o que Deus mandou. Trouxe o rei dos amalequitas com vida e também os melhores dos animais. À noite, Deus falou para Samuel e contou que Saul tinha desobedecido suas ordens de novo. Samuel ficou muito triste. Ele amava Saul e passou a noite chorando e orando por ele. Pela manhã, Samuel foi ao encontro de Saul e descobriu que ele havia construído um monumento de pedras para que todos se lembrassem de sua grande vitória contra os amalequitas. Saul não estava nem um pouquinho interessado em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Estava buscando honra para si mesmo, com o coração cheio de orgulho. Saul disse que tinha obedecido tudo que Samuel mandou. Como obedeceu em tudo? Se trouxe os animais e o rei Agag com vida. E ainda deu a desculpa que os animais eram para sacrificar ao Senhor. Deus não estava satisfeito com Saul. Ele não obedeceu às suas ordens. Agiu do seu modo.
ainda deu desculpas. Crianças, cuidado! Quando você desobedece às ordens dos seus pais, faz as coisas do seu jeito e depois tenta enganá-los, você está tendo a mesma atitude ruim de Saul. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel 15, 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Entendeu, né? E sabe o que aconteceu depois disso? Deus se afastou de Saul. Samuel, antes de morrer, também se afastou dele. E Saul continuou fazendo muitas coisas erradas. Certo dia, ele procurou a ajuda de uma feiticeira para saber se ganharia a guerra contra os filisteus. A prática de feitiçaria, bruxaria e magia era proibida por lei e o castigo era a morte. Deus não se agradou do que ele fez. Por isso, Israel perdeu a guerra contra os filisteus. Todos os soldados israelitas foram mortos. Os filisteus capturaram os 3 filhos de Saul. Saul conseguiu fugir, mas ficou sabendo que seus filhos e os soldados estavam mortos. Pegou a espada e se lançou contra ela, tirando a sua própria vida. Os filisteus tomaram as cidades dos israelitas e, como forma de humilhação, penduraram os corpos dos filhos de Saul no muro da cidade. Depois, permitiram que os israelitas carregassem seus corpos. Crianças, que história triste! Saul perdeu a guerra, seu reinado, sua vida e ainda levou seu povo ao fracasso por causa de sua desobediência. Agora vamos baixar as cabeças, fechar os olhinhos e fazer a oração. Senhor Deus, obrigado por me amar e estar sempre disposto a me abençoar e me proteger. Eu sei que seus mandamentos são para o meu bem. Perdoa as minhas desobediências. Ajuda-me a fazer a tua vontade e agradar o teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Na nossa próxima conversa, vou contar a história de um garotinho muito obediente que, com a ajuda de Deus, venceu uma grande luta. Tchau, crianças! Até a nossa próxima conversa.